Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de gravidez após inserção do DIU. Então, o que acontece para a gente engravidar mesmo com o DIU ou o que eu faço quando eu descubro que estou grávida depois de ter inserido o meu DIU? E hoje eu quero focar no DIU de cobre e no DIU de prata, nos DIUs não hormonais. O DIU hormonal ele tem um mecanismo um pouquinho diferente, então eu não vou ficar falando a respeito dele. Mas antes da gente meter o pau no DIU e ficar reclamando, dizendo que ele não funciona, eu quero defendê-lo, né? O DIU é um método contraceptivo extremamente eficaz, ele tem mais de 99% de chance de eficácia, então de 100 mulheres que estiverem utilizando o DIU, menos que uma vai engravidar em uso do método contraceptivo. Isso porque ele é um método que não depende do usuário, então eu posso fazer o que for, que ele não vai mudar a eficácia dele, e ele tem vários mecanismos de ação. Então o DIU, ele é esse dispositivinho aqui, esse é um DIU de cobre tradicional, ele é bem pequenininho, ele tem 3 centímetros de diâmetro e é uma haste de plástico revestida por metal, no caso o cobre desse daqui. E no finzinho dessa haste tem esse fiozinho que é o que a gente usa para retirá-lo quando a mulher está com desejo de engravidar novamente, ou ela não se adaptou ao DIU e quer tirar, ou quando já venceu o prazo e ele precisa ser trocado. Então, esse DIU, né, o DIU de cobre especificamente, o de prata, eles liberam íons cobre que vão agir tanto no muco cervical, então vão tornar esse muco ruim para o espermatozoide poder navegar entre ele atravessar. Esse DIU ele vai liberar íons cobre que vão ser citotóxicos para o espermatozoide, isso mata a célula germinativa masculina. Ele faz com que o tecido de dentro do útero, o endométrio, fique inóspito, fique um ambiente ruim. Ele faz com que a tuba uterina, que é responsável pela captação dos óvulos, ela tenha uma motilidade prejudicada, mas o DIU ele não impede a ovulação. Então, as mulheres que usam o DIU, elas também ovulam. E, eventualmente, pode acontecer de que todas essas barreiras falhem, porque é um método muito bom, mas não é um método infalível. Não existe método infalível quando a gente fala de contracepção. Então, pode eventualmente acontecer dessa mulher engravidar. E aí, o que eu faço? Né? Estou grávida, falhou, o que vai ser feito? Então, a gestação, quando ela é tópica, é a gestação que está dentro do útero, a gente retira o DIU. Então, o médico, quando coloca o seu DIU, ele vai fazer um pedido de ultrassom para você poder fazer. Alguns médicos fazem, inclusive, logo após a inserção, já na clínica. Então, você vai fazer uma ultrassonografia para ver onde é que está esse DIU. O correto é que esse DIU esteja dentro da cavidade uterina. De preferência, bem colado ao fundo uterino. Mas o importante é que ele esteja dentro da cavidade uterina. E aí é o que a gente fala que o DIU está no lugar, ele está dentro da cavidade. Eventualmente pode acontecer dele se deslocar. Então isso acontece muitas vezes em mulheres que têm muita cólica, que têm um certo desconforto. Mas ter cólica não significa que o seu DIU está saindo do lugar. Então, em alguns casos, as mulheres elas não sentem nada e quando vão fazer esse ultrassom, o DIU já está quase saindo. Então, é preciso fazer o ultrassom independente do que você esteja sentindo. Então, você vai fazer o ultrassom, vai verificar se esse DIU está no lugar. Se ele se deslocou, se ele saiu do lugar onde ele deveria estar, é possível que haja uma gestação aí, né? Tem um espaço aberto para que a fecundação aconteça. E aí a gente tira esse DIU. Então esse DIU ele vai ser retirado até 12 semanas de gestação, que é o primeiro trimestre. Isso vai fazer com que eu perca meu bebê? Talvez. Então aumenta a chance de você abortar sim, se você tirar o DIU. Porém, se você mantiver esse DIU na cavidade, vai aumentar ainda mais a chance de um abortamento e de você ter infecções. Então, pensando em custo-benefício, é para ser retirado o DIU no máximo até 12 semanas. Passado esse período, passado o primeiro trimestre, aí
não dá para fazer nada. Então não é possível mais retirar o DIU, ainda que a cordinha esteja para fora. Se eventualmente a cordinha do DIU tá lá dentro, não consigo visualizar, mesmo antes das 12 semanas, então também não é possível retirar esse dispositivo, ele vai ter que ficar lá dentro. E aí vai dar malformação no meu bebê, ele vai ter problema? Não. As malformações, elas não estão ligadas à presença do DIU. O DIU, ele vai facilitar a presença de infecções ou até de descolamentos e abortamentos, mas não de malformação. Então, se eventualmente ocorrer uma malformação fetal, não é por conta do DIU que está lá. Se ele ficar dentro do útero, vai acontecer da placenta acabar recobrindo esse dispositivo e ele vai sair junto com a placenta no momento do parto. Isso tudo que eu estou falando são de gestações tópicas, aquelas gestações que estão dentro do útero. Mas um dos problemas, né, que acontece bastante com o DIU, bastante entre aspas, porque a taxa de gravidez é muito baixa, mas que é aumentado com a presença do DIU, são das gestações ectópicas, ou seja, aquelas gestações que ocorrem fora da cavidade uterina. Aí, nesse caso, não há outra alternativa que não seja tirar esse embrião, né, ou o óbito embrionário, eventualmente já está em óbito esse embrião da mãe. A gente faz, no caso, uma cirurgia, então preciso fazer uma cirurgia para tirar esse embrião que na maioria das vezes está localizado na tuba uterina, que é onde ocorre a fecundação. As gestações ectópicas, elas são muito perigosas e elas causam morte materna, porque a tuba não é feita do mesmo tecido que o útero, a tuba ela não consegue esticar. Então, à medida que o bebê vai crescendo, isso faz com que ela rompa e aí a mulher vai ter uma hemorragia que, se não for controlada, acaba sendo fatal. Por isso é importante que seja retirado esse feto o mais rápido possível. O DIU, né, supondo que houve uma gestação heterotópica e precisou tirar essa tuba uterina, não significa que essa mulher não vai poder engravidar, né? Nós temos duas tubas, então mesmo que eu perca uma, a outra ainda vai funcionar e essa mulher posteriormente pode engravidar se ela quiser. Então, para finalizar, né, pensando na questão do DIU, existem sim gestações pós-inserção do DIU, são eventos raros, mas eles acontecem porque nenhum método contraceptivo é 100%, nenhum deles tem um índice de falha, mesmo a laqueadura, vasectomia, que seja com uma cobertura de 100%, mas o DIU ainda é um método que é muito bom. Você pode colocar o seu DIU em qualquer fase do seu ciclo menstrual, se você não tiver engravidado, você pode colocar o seu DIU pós-abortamento, pós-curetagem, pós-parto. Então, são diversas oportunidades que você tem para colocar esse dispositivo. É um dispositivo que é muito bom, é muito simples a inserção, isso pode ser feito em qualquer consultório que esteja aparelhado ou até hospital centro cirúrgico, dependendo da situação. E, embora existam essas gestações, vale a pena pensar a respeito do DIU quando eu penso em contracepção de longa duração, quando eu penso que eu não quero ter filhos num curto prazo e que eu quero um método que seja extremamente eficaz. Então hoje a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.